Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo e hoje nós iremos falar sobre a Grécia. Logo após a introdução, iremos para o slide aqui e falaremos sobre esse conteúdo bastante interessante. Pois bem, turma, estamos aqui, não é? Grécia, o berço da civilização ocidental. Quando utilizamos essa expressão, né, o berço da civilização ocidental, o que quer dizer? Para entendermos, nós dividimos o mundo entre dois, né, ocidental e oriental. Mas como assim? Pegamos simplesmente um mapa e cortamos ele ao meio? Não é basicamente assim. Existe a divisão com base na cultura religiosa e cultura social, basicamente. Cultura. Quando se fala que a Grécia é o início da nossa civilização, ou berço, né, da nossa civilização, quer dizer que nós somos descendentes da nossa cultura, nossa religião, nossa forma de pensar, a política é com base no início da história grega. E o pessoal que mora no Oriente Oriental é com base nas culturas e na história, por exemplo, os muçulmanos, os islâmicos, com base na história oriental. Então não é basicamente uma divisão geográfica, porque se fosse assim, a Austrália seria oriental. Mas na verdade a Austrália ela é ocidental, porque eles foram conquistados, né? Ou era colônia da Inglaterra. Então, ponto final, né? A Grécia é o berço sim da civilização ocidental e lá começou um pouquinho da nossa história. Vamos ver aqui? Das origens ao período homérico. Nós temos aqui pelo menos do século 20 a.C. até o século 9 a.C. No início era a Península Balcânica, era aquela região. Chegadas de povos indo-europeus, né, europeus, por volta de 2000 a.C., 2500 a.C. Esses povos que vieram. Lembrando que aqui é uma playlist, né, das aulas e mencionamos sobre Mesopotâmia, sobre outros povos. E se nós lembrarmos aqui, os aqueus, jônios, eólios e dórios eram povos que também migraram naquela região. Os mesopotâmios foram crescendo, expandindo, indo para outras regiões e outros locais, certo? As primeiras civilizações gregas eram chamadas de cretenses e micênicas. Então começou com esses dois povos aí. O legado para a civilização grega posterior, quais são? Crenças religiosas, código de honra, língua, mitos e lendas. Também esses pontos foram deixados para nós. Nosso idioma, o português, e tantos outros como inglês, alemão, francês, foram oriundos do latim deixado pelos gregos, né? Além de código de honra, questão religiosa, nós iremos ver já alguns detalhes sobre mitos e lendas também. Nós temos aqui o período homérico. Lembrando que Homero ele foi um dos grandes difusores da história grega, né? Ele falava que na época tinha organização social em clãs, o gênus, durante esse período aí. A desintegração do gênus veio da seguinte forma: crescimento demográfico, aumento do consumo e escassez de terras. No início era formado o gênus, ou seja, cidades, né, que tinham a questão patriarcal, e depois foram expandindo isso e indo para algumas regiões, ilhotas, ilhas. Nós vamos ver daqui a pouco um mapa para entender melhor como foi esse crescimento demográfico desses povos, né, que viviam nessa região. O período arcaico nós temos aqui do século 8 a.C. até o século 6 a.C. Uma aula que falamos sobre a divisão cronológica do tempo histórico, nós vimos um pouquinho como é que é feito esse cálculo aí, né, para entender porque parte do maior para o menor. Então pode voltar uma aula, né, que fala um pouquinho sobre isso aí. O que aconteceu nesse período arcaico? Período de intensas transformações em que aspectos? Crescimento demográfico, pessoas tinham filhos, é claro, expansão territorial, atividades comerciais, surgimento da moeda e da escrita. Aqui são alguns fatores que transformaram, né, nesse período arcaico aí de clãs, de gênus, e foram crescendo até surgir na frente, que nós iremos mencionar. Aqui até um slide está mostrando algumas polis, ou algumas cidades e estados. A expansão territorial grega se deu basicamente com o aumento da população, falta de terras para a agricultura. A região onde a Grécia ela era localizada era uma região não tão boa para a agricultura.
Era uma região de calcário, de rochas. Tanto é que achados arqueológicos mostram que os gregos eles não tinham muro de proteção. Então eles não tinham o que as culturas na Mesopotâmia tinham. Muro de proteção, sistema de segurança. Eles tinham, por assim dizer, não tinha tanta preocupação, pois sabia que a área deles e o local deles não era tão queridos assim. Mas em contrapartida, eles foram criando colônias, como podemos ver, na costa do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho e do Mar Negro. Então eles se expandiram para essas regiões aí. Em troca disso, eles foram mais para o comércio ao invés da agricultura. Com isso surgiu o aparecimento de mais de 100 poleis na Grécia. Destaque para a cidade-estado de Atenas e Esparta. Aqui é um ponto interessante. Essas duas são as mais mencionadas, porém existiam mais de 100. Vamos continuar. Aqui o mapa que eu mencionei anteriormente, né? Esse mapa mostra um pouquinho da expansão dos gregos criando as poleis, né? Como vimos, cidades-estados. Aqui temos centenas de cidades-estados, mas a que mais se destacaram foram Atenas e Esparta. Iremos falar sobre cada uma delas agora. Temos aqui Esparta. Como é que era a forma social de Esparta? Era uma sociedade aristocrática de base agrária, constituída pelos dórios. Foram os povos que fundaram essa região. Só para deixar claro uma curiosidade, um detalhe, pessoal, é que, embora eles fossem cidades-estados diferentes, mas a religião dele, a cultura, o idioma, todos dele eram com base em um único segmento, tá certo? Então eles não eram tão rivais, por assim dizer. Eles eram mais parentes, irmãos, primos e se consideravam assim. Quando falamos em Grécia, de modo geral, eram os gregos, os povos, não cidades-estados, mas eram os povos. A educação dos espartanos era voltada para a guerra e baseada no trabalho servil dos ilotas. Podemos ver um pouquinho sobre os espartanos naquele filme mesmo conhecido, né? 300 espartanos. Nós vimos lá que eles sim treinavam e era voltado para a guerra. A formação dos soldados começava a partir dos 7 anos, como nós vimos até no filme, né? Então desde criança eles tinham isso. Um detalhe, uma curiosidade a respeito dos gregos é que as mulheres, como é mencionado aqui, também recebiam treinamento físico e psicológico. As gregas tinham destaque social. Em algumas cidades, estados, em algumas polis, as mulheres tinham bastante destaque político também. A sociedade grega era basicamente matriarcal, ou seja, via a mulher como uma figura principal e fundamental. Tanto é que as mulheres espartanas, elas eram responsáveis, é claro, por criar futuros soldados. E isso eles tinham bastante, né? Eles tinham bastante respeito por essa criação que as mulheres davam. Além disso, o que as mulheres faziam? Praticavam ginástica e participavam dos jogos, podiam administrar os bens familiares com os maridos. Isso aqui é curioso porque muitas das vezes os maridos iam para as batalhas, guerras, conflitos. E quem administravam eram suas esposas, suas mulheres. A estrutura política de Esparta, como é que era? Era diarquia. Essa palavra tem a definição da seguinte forma: era 2 reis, funções religiosas e funções militares. No filme 300 Espartanos, como eu mencionei, o rei Leônidas ele tinha uma função militar. Existe um outro rei que é aquele que chama a Assembleia contra o rei Leônidas. Não recordo o nome dele agora no momento. Mas eram 2 reis. Um rei político, funções religiosas e era político, e o outro era um rei militar. Além disso tinha a Gerúsia, 28 anciãos, que tinha a função legislativa, criar leis. Eles se reuniam, como por exemplo podemos ver hoje, né, nas casas de políticas brasileiras ou mundiais aí, e criava as leis, o que devia, o que não devia o cidadão fazer, assim por diante. Ápela, Assembleia dos Esparciatas, funções eleitorais. Esparciatas tem uma definição, já iremos ver. Éforos, 5 cidadãos, funções fiscalizadoras e executivas. Era os anciãos, né, faziam as leis e os éforos fiscalizavam e executavam. Então tinham toda uma estrutura bem organizada, né? Aqui é a divisão social em Esparta, como foi mencionado.
Quem eram os esparciatas? Também chamados de homoloi, iguais. Eram homens de mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos políticos. Dedicavam sua vida à política e ao treinamento para a guerra. Os espartanos, aqueles soldados. Nós temos aqui os periecos, homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos. Eram recrutados para o exército em época de conflitos e deviam pagar tributos. Nesse mesmo filme mencionado, o 300 Espartano, nós podemos ver um momento em que Leônidas, junto com seus soldados, encontra alguns camponeses e artesãos no caminho. São justamente eles, os periecos. São convidados por Leônidas para participar daquela batalha, contra o rei Xerxes, e eles não aceitam, por causa da quantidade de pessoas que é contra eles. A internet aí está cheia de memes, com respeito dessa cena. Ilotas, população servil, a mais numerosa da sociedade espartana, não tinha direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigada a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Os escravos na divisão social espartana, tá bom? O nome deles eram Ilotas. Agora, Atenas, fundada pelos Jônios, já foi fundada por outros povos, no centro da planície ática, a terra também um pouco fértil, com também vocação marítima comercial. Lembrando que todas as populações, todos os gregos aqui, todas as sociedades, as polis gregas, eles tinham essa vocação marítima e comercial. Basicamente é isso. Nós vamos ver um pouquinho quando falar sobre a questão cultural deles. Sobre teatro, sobre vasos e assim por diante, nós vamos lembrar desse ponto. Vocação marítimo-comercial. A sociedade ateniense era da seguinte forma. Tinham cidadãos, eupátridas, era aristocracia, os georgóis, camponeses e demiurgoi, artesãos. Basicamente aquela divisão que vimos também em Atenas. Quem não era cidadão? Os metecos, que eram os estrangeiros, mulheres e escravos. Mas quando falamos aqui que não eram cidadãos, é que era participar da vida política. Diferente de Atenas, que as mulheres tinham um pouquinho, de poder político, aqui as mulheres, como em Esparta as mulheres tinham poder político, em Atenas as mulheres não tinham tanto poder político. Algumas das evoluções políticas de Atenas: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Lembrando que essas definições políticas se deu com o longo do tempo de Atenas. Existiam vários confrontos, conflitos, e aí foi mudando de monarquia, oligarquia, tirania, democracia. A definição aqui mencionada é a definição correta desses estilos políticos que existem hoje. Tá certo? Nós temos a democracia, como é tida aqui no Brasil. Porém, a definição ela foi cunhada nessa época, ela foi criada nessa época, principalmente por Aristóteles. Então, para a gente entender quais são os conceitos políticos reais, não ficar repetindo o que muitas vezes é noticiado, o que alguém fala para você, é interessante nós voltarmos aos clássicos, como Aristóteles, Platão e Sócrates, e entendermos bem qual é a definição de cada um desses conceitos políticos: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Não ficar repetindo, tá certo? Então é um cuidado que eu peço com respeito ao olhar político. Como é que era a divisão social em Atenas? Cidadãos, categoria formada pelos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Calcula-se que no século V a.C. havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas. Do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terra, todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Todos. Os metecos eram os estrangeiros que não tinham direito de participar da vida política, nem de possuir terras. Dedicavam-se a atividades como o comércio e o artesanato. E os escravos, constituídos de prisioneiros de guerras ou filhos de escravos, não possuíam direito à participação política e trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. Basicamente essa é a divisão ateniense. Falando um pouquinho ainda, continuando sobre Atenas, nós temos aqui rebelião do povo contra o poder eupátrida no século 7 a.C. Só para lembrar, pessoal, que é um resumo, tá certo? Esses vídeos fazem parte de uma playlist de resumo. Em breve farei
falarei sobre personagens, falarei também sobre alguns desses pontos e algumas dessas rebeliões aqui mencionadas, que daria com certeza uma aula inteira. Como aqui resumo, falaremos só pontuar cada um desses pontos. Surgem os legisladores, promoveram reformas sociais entre o século 7 e século 6 a.C. Nós temos aqui alguns personagens, né? Drácon e Solon. Cada um desses personagens com certeza daria uma aula inteira, mas são alguns dos que criaram rebeliões e novas formas de política, como nós vimos lá a aristocracia, nós vimos a monarquia e outros tipos aí, até mesmo a tirania. Nós temos aqui Pisístrato, Híspias e Parco, né? Foram tiranos, como mencionado. Clístenes transformou em eclesia, assembleia, em força suprema na vida política ateniense. Mas uma forma política são rebeliões que ocorreram, né? Todos os cidadãos, lembrando que os cidadãos, como é mencionado, é aqueles homens, né, atenienses, podiam participar da assembleia. Então, nós temos aqui alguns tipos de políticas que foram se dando ao longo do tempo. Como eles eram bastante intelectuais, então eles tinham esse conceito de discutir, de debater e criar novas formas de melhor administrar sua polis, sua cidade-estado e assim por diante. Os atenienses, diferentes dos espartanos, eles eram bem mais intelectuais. Nós temos aqui a Era de Ouro de Atenas. Iremos mencionar alguns pontos que destaca Atenas na evolução e durante sua história, né? Em Atenas, durante o século V a.C., nós temos a produção cultural atingiu seu momento de maior esplendor, chamado de Era de Péricles. Lembrando que Péricles era o seu governante, seu monarquista no período, né? Nós temos o teatro. O teatro, basicamente, era origem nas festas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, né? É o deus das festas, das orgias. Lembrando que eles eram... Nós iremos mencionar aqui religião. Isso, vamos aguardar. Dois gêneros clássicos, nós temos a tragédia e a comédia. Nesse contexto aqui, a tragédia e a comédia não é literalmente como estamos lendo, né? O que entendemos de cada um desses pontos. A tragédia, de acordo com o teatro, era normalmente contando a história de algo que acontecia com você ou com outra pessoa. Era uma forma de falar sobre os problemas que ocorriam ou até mesmo contar fatos de guerras perdidas entre os povos e assim por diante. E a comédia era basicamente em satirizar quem estava no poder. Então, a comédia surgiu nesse período aí como forma de satirizar quem está governando um país, ou um monarca, um rei e assim por diante. Hoje, a comédia também tem esse ponto, né? Quando nós vemos, por exemplo, comediantes, é uma crítica, né? Já que a história é uma disciplina crítica. Quando vemos comediantes tomando um lado ou um partido político, não está de acordo com o que a comédia realmente é. A comédia, ela é basicamente, podemos dizer que ela tira sarro, usando essa expressão, né? Ou satiriza quem quer que esteja no poder. Ela não é partidária, ela é apartidária. Ou seja, quem estiver no poder, ela vai satirizar. Então, é essa a função da comédia. E tinham basicamente esse papel. Por isso a importância de estudarmos clássicos, né? Aristóteles, Platão e Sócrates. A filosofia é uma disciplina fundamental para entendermos muito do que acontece hoje. Autores principais como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Esses autores eles têm peças escritas, né? Peças teatrais, às vezes com uma página, um ato, por assim dizer, e muitas vezes com peças enormes, com muitos atos e assim por diante. Então esses são os nomes que têm mais destaque durante a época do teatro. A religião grega, eles eram politeístas. Já falamos isso na Mesopotâmia, né? O politeísmo era acreditar em vários deuses. Os deuses eram imortais, tinham aparência, virtudes e defeitos humanos. Uma curiosidade aqui é que a religião era cívica. O que quer dizer? Cada polis, ou seja, cada cidade-estado, tinha um seu deus protetor e promovia festas e rituais para homenageá-lo. Como o próprio nome já diz, Atena era a deusa de Atenas. Esparta, nós temos Ares, que é o deus da guerra. Então, cada cidade-estado tinha o seu próprio divindade, né, o seu próprio deus,
para eles adorarem. Aqui é uma escultura da deusa Afrodite, né, que é a deusa da beleza, de acordo com os gregos. Então, iremos também falar um pouquinho sobre os deuses gregos. Iremos mencionar Zeus, o próprio Hércules, que é um semideus, um pouquinho sobre Perseu. Então, uma outra aula, nós iremos falar sobre essas divindades do Monte Olimpo. Por enquanto, vamos entender um pouquinho sobre a Grécia, né? Só um resumo, um apanhado de modo geral do que a Grécia tem representatividade na história. A Era de Ouro de Atenas, nós temos aqui, como foi mencionado, a filosofia. Nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, esses três nomes aí de destaque. Não eram somente eles, mas esses três nomes são nomes que cabe sim mencionarmos. Só por curiosidade na nossa aula, Sócrates em si, provavelmente ele nunca existiu. Porque não se tem relato realmente quem foi Sócrates. Porém, Platão é que menciona quem foi Sócrates. E por sua vez, Platão foi professor de Aristóteles. Esses dois, Platão e Aristóteles, eles realmente existiram. Sócrates, há uma discussão ainda no âmbito dos historiadores, dos pesquisadores, se ele foi uma pessoa real ou simplesmente uma lenda, um mito. Mas Aristóteles, Platão e Sócrates, eu sempre indico, muito interessante a leitura, os clássicos sempre são importantes. E a filosofia é uma disciplina fundamental para entendermos o que acontece hoje. Em breve falarei um pouquinho sobre filosofia também, criarei uma playlist falando alguns pontos de filosofia, algumas disciplinas que eu também tenho muito fascínio por ela. História, nós temos Heródoto, escreveu a história das guerras franco-pérsicas. Tucídides escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. E a Guerra do Peloponeso é o que nós iremos mencionar aqui brevemente também. Além disso, nas artes plásticas nós temos na Era de Ouro de Atenas, o que se destaca, é claro, a escultura. Destaque para Fídias, construtor de estátuas e monumentos. Além de Fídias, existia vários outros. Lembrando, pessoal, que os escultores naquele período, muitas vezes eles eram contratados por um nobre, um aristocrata rico, para construir por muitos e muitos anos, por muitas vezes, uma única estátua ou escultura. Então, basicamente, por aristocratas, os homens que tinham dinheiro, contratavam esses escultores, moravam em sua residência, davam proteção, alimento, comida, e eles passavam a vida inteira construindo escultura. Essas esculturas não tinham muito a ver com o que nós temos por hoje, né? Normalmente, quem tinha uma escultura era para mostrar sua superioridade. Muitas dessas estátuas, podemos retornar aqui a imagem, por exemplo, uma estátua dessa de Afrodite, se observarmos, pensamos que é do tamanho de uma mulher ou de alguém comum, né? Mas normalmente essas estátuas elas têm mais de 6 metros, 7 metros, 8 metros de altura. Elas são gigantescas. Então os escultores e os arquitetos, eles passavam anos e anos para fazer uma única estátua como essa. Aqui ainda temos a arquitetura. Na era de Péricles ocorreu a construção do Partenon, templo em homenagem à deusa Palas Atena. Então aqui eu acho que eu tenho uma imagem aqui, no próximo slide, mostrarei um pouquinho sobre o Partenon, que é uma imagem bem conhecida, né? Além disso, pintura, vasos e taças de cerâmica com temas do cotidiano. Lembrando novamente, né, que a pintura era feita mais pelos escravos. A pintura, os vasos, então era algo que era comum dentro da sociedade ateniense. Então todos faziam vasos, barros, tinham uma rica cultura intelectual. Não somente a elite, mas também todos tinham uma ótima cultura intelectual. É o que um pouquinho falta, né, em muitas sociedades, até mesmo a brasileira. Nós temos aqui a Acrópole, né, de Atenas, que foi mencionado, ruínas da Acrópolis. Se observarmos o tamanho dessas esculturas, né, a arquitetura era fantástica. E essas ruínas demonstram muito bem como é que eles trabalhavam arduamente, né? Foi mencionado antes, muitos escultores e arquitetos eram contratados para uma única obra por toda a sua vida, por muitas vezes. A expansão macedônica. Macedônicos é um povo, né? Até chegar na era helenística. Vou mencionar aqui porque nós temos um pontapé
para a introdução de um personagem que é Alexandre ou Alexandre o Grande. A Guerra do Peloponeso e os conflitos posteriores enfraqueceram as polis gregas, invasão macedônica liderada pelo Filipe II, o pai de Alexandre. Quando ele morreu, Filipe, seu filho, Alexandre o Grande, mantém e amplia a política expansionista, ou seja, conquistar vários territórios, e procurou se auto-intitular libertador desses povos. Assim que ele ia conquistando um povo, ele auto-se-intitulava libertador, por isso que ele tinha bastante apreço e também muitos inimigos. A fusão da cultura grega com as tradições das religiões conquistadas pelos macedônicos, por exemplo, na África e na Ásia, deu origem a uma nova manifestação cultural conhecida como helenismo. Alexandre o Grande, para ter esse comércio, né, essa parceria entre esses povos, por muitas vezes ele casava, né, com pessoas que viviam nessa região. Então Alexandre ele casou com mulheres africanas, mulheres asiáticas e assim por diante. Então ele foi aumentando assim o seu território. Alexandre o Grande, como já mencionei, irei fazer um vídeo falando basicamente só sobre ele. Alexandre o Grande, como muitos conquistadores, até mesmo da modernidade, da contemporaneidade, como o próprio Napoleão Bonaparte, ele conquistou uma grande quantidade de terras, como podemos observar nessa imagem, nessa ilustração. Aqui no mouse, observe uma curiosidade, ó. Alexandria, 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 Alexandrópolis. Exatamente o que está pensando. Onde ele conquistava os territórios e cidades, ele homenageava essas cidades com seu nome. Então, Alexandria é basicamente um dos nomes da antiguidade, onde aqui temos outros também, Alexandria, próximo a Mênfis, né, no Egito. Então, basicamente, era um dos nomes mais comuns de cidades, por causa da expansão que Alexandre o Grande teve. Então, conquistando vários territórios e dando seu nome para elas. Pessoal, é isso. Aqui é um pouquinho da história da Grécia Antiga, tá bom? E em breve faremos vídeos detalhando ponto a ponto. Aqui é um resumo, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e colegas. E aproveite para ver os outros vídeos também. Como foi mencionado, pessoal, aqui faz parte de uma sequência de conteúdos e de resumos, né? Tá tudo numerado com os seus números aí, claro. E aí você pode acompanhar e estudar de acordo com como ocorreu os fatos históricos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.